Para começar a falar de diversidade, a gente vai falar de como é que a gente toma decisões. Porque todos os dias a gente toma decisões, a gente escolhe pessoas, julga, avalia, né? Aprovamos ou reprovamos coisas, lugares, pessoas, situações. Então eu gostaria de trazer umas informações novas sobre como é que acontece isso dentro da cabeça da gente, para que a gente possa tomar decisões melhores, né? Porque quem é que nunca tomou uma decisão errada na vida? Quem é que nunca confiou numa pessoa e depois se arrependeu? Quem é que fez uma escolha precipitada e depois pagou caro por isso? Quem nunca fez isso, né? Todos nós. Então, saber como decidir, como a gente decide isso, decidir melhor é muitíssimo importante para a nossa vida. Como é que a gente decide? Quem decide? Normalmente a gente pensa, é a razão, é o nosso cérebro. Isso que nos ajuda a tomar decisão. Bom, o cérebro humano ele vem se desenvolvendo ao longo de milhares de anos. E existem no cérebro dois sistemas que cuidam exatamente dessa parte de tomada de decisões. Um é mais primitivo, os cientistas deram o nome a ele de sistema 1. Ele fica na parte de trás aqui do nosso cérebro. Ele é responsável por ações rápidas, por reações. Ele é baseado no medo, na raiva, em emoções e informações que o cérebro já tem. O outro ele é mais evoluído. Ele fica aqui na região da frente do cérebro e algumas dessas funções são exclusividade dos seres humanos. Foi fruto da nossa evolução. Esse sistema ele analisa, ele pondera, ele vê melhor, enfim, ele não reage, ele responde. Então, dá a impressão de que nós somos tão evoluídos, a gente deve usar mais o sistema 2, né? Só que olha só, vamos imaginar que você está andando na rua, você vai atravessar o farol e aí, nessa hora, o farol está aberto para você, está verde, mas vem um carro e ele vai furar o farol. O que você faz? Você dá um pulo para trás, você foge. E quem está nesse momento agindo? É o sistema 1, aquele que é mais primitivo. A gente depende dele, a gente dependeu dele ao longo de toda a nossa evolução. Eu não estaria aqui não fosse o sistema 1 que ajudou meus ancestrais. Né? Quando eles estavam na selva, ouviam um ruído, barulho nas folhas, podia ser um leão, uma fera, então subir na árvore é a reação mais sensata a fazer, sem pensar muito, sem analisar. Né? Tá na selva, vê alguém se aproximando que tem um tipo físico diferente do meu, ou usa uma roupa diferente da minha tribo, pode ser a tribo inimigo, é melhor me prevenir. Então eu só estou viva e eu sou muito grata ao sistema 1. Né? Nós todos só estamos assim. Agora, por exemplo, se eu estiver em casa e ouvir um barulho na sala, no quarto, estou assistindo televisão, um filme de terror, e aí eu já estou ali com os nervos à flor da pele, eu escuto um barulho que parece ser um ladrão e o meu sistema 1 está super em alerta, eu vou lá e pego uma arma e atiro, e de repente era alguém chegando, que é uma pessoa conhecida minha, que é alguém da família. Quer dizer, eu fui movida pelo sistema 1 e eu reagi quando eu não devia ter feito. Eu devia ter pensado, é o vento, bateu a janela, pode ser fulano chegando. Então, é muito importante eu usar o sistema certo na hora certa. Porque o sistema 1, ele se baseia nesses modelitos prontos aí. E não só em situações extremas, como eu mencionei agora, mas no dia a dia da gente, a gente usa o sistema 1 na hora errada. Sabe a tal da primeira impressão? Primeira impressão é a que fica. Você só tem uma chance de causar uma primeira impressão. Né? A gente forma uma impressão da pessoa e vê naquela pessoa coisas que nos agradam e nos desagradam. Na aparência, na voz, nos gestos, nas pessoas. No gesto da pessoa, né? Esse é o sistema 1, comparando com informações que a gente tem. Eu não estou falando de preconceito, tá? A sociedade evoluiu e condena e pune o preconceito. Eu estou falando de um problema mais escondido. Eu estou falando das coisas que a gente nem se dá conta. É o que cientistas chamam de vieses inconscientes. Viés quer dizer torto, inconsciente quer dizer eu não estou consciente daquilo. Então é um olhar torto do qual nem me dou conta.
E é ele que acaba me ajudando a tomar decisões nem sempre tão boas, porque ele manda no sistema 1. Então, sem juntar mais informações, o sistema 1 vai agir e tirar conclusões. E o problema é que aí, normalmente, numa discussão, por exemplo, se eu já tenho uma impressão sobre uma pessoa, eu já sei, eu acho que eu sei que aquela pessoa é uma pessoa da qual eu não gosto, então ela tem características que eu já acho um monte de razões para justificar aquele meu gostar ou não gostar da pessoa. Eu vou dar um exemplo, tá? Para ficar mais prático. Vamos imaginar aí um chefe que vai entrevistar um candidato a uma vaga. Então ele tem dois candidatos. Um é parecido com ele, sabe? Parece com um tio dele, é da mesma região que ele, estudou na mesma escola, ou torce até para o mesmo time, né? O outro candidato, ele pode ter a cor da pele diferente, ele pode falar com um sotaque que vem de uma região da qual o chefe não gosta, ele pode ser uma candidata mulher, ele pode torcer para um time diferente, ele pode ter uma característica que o outro não goste. Independente do currículo, da experiência, da capacitação da pessoa, quem vocês acham que tem mais chance de ser contratado? Bom, claro que o chefe teria que usar o sistema 2, né? E para avaliar o currículo, perguntar sobre a experiência do candidato, fazer perguntas inteligentes, mil coisas. Só que muitas vezes, quando ele faz essas perguntas, quando ele faz essa análise, ele está influenciado pelo que ele já viu e já decidiu no sistema 1. Então, ele pode não se dar conta de que aquele candidato que parece que é tão bom não é o melhor, porque ele está usando a primeira impressão dele. E aí o que acontece quando o melhor candidato não é escolhido? Primeiro, um problemão para o chefe, né? Ele vai ter um trabalho de coordenar esse cara, um trabalho muito maior do que se o cara fosse bom, autônomo, independente. Um problemão para os colegas, que vão ter que ficar sobrecarregados porque aquela pessoa não está dando conta do que o chefe está fazendo. E para a empresa, no final das contas. Isso não acontece só no trabalho, isso acontece na vida particular da gente. Quando a gente contrata alguém ou procura alguém para consertar uma coisa na casa, quando a gente compra alguma coisa de um vendedor que é muito simpático, quando a gente se apaixona e de repente não é a melhor pessoa. Então, é muito importante eu me dar conta de que tem alguém mais no comando que nem sempre é quem deveria estar. Não é a minha razão, mas é algo que está falando por mim. É um viés que eu tenho. E a gente tem aí vieses inconscientes de todos os tipos. Viés inconscientes de gênero, viés inconscientes de raça, de religião, e ninguém escapa. Ninguém escapa dos tais dos viés inconscientes. Então se ninguém escapa, eu vou continuar com os meus vieses. Não, sabe o que acaba com o viés? É trazer o viés para a luz. É conhecer. Primeiro ter consciência de que ele existe. E depois identificá-lo e buscar informações. Né? Vou usar como exemplo aqui o viés inconsciente de gênero. Né? No caso, aqueles viéses que afetam as mulheres, que são os que eu estudei melhor. Eu estou muito acostumada a falar desse assunto com mulheres, mas eu acho que é um assunto que homens e mulheres devem discutir. Afinal de contas, a gente tem filhas, tem netas, e que mundo a gente quer deixar para elas, né? Então vamos começar por habilidades naturais, né? Aquilo que todo mundo sabe sobre mulheres. Vamos falar sobre coisas, modelitos que a gente sabe sobre mulheres. Todo mundo sabe que as mulheres não são boas em matemática, né? Que a gente é muito melhor na comunicação verbal. E que os homens, nos testes que são feitos no mundo inteiro de matemática, nas escolas, eles mostram uma superioridade masculina muito maior do que as mulheres, ou maior do que as mulheres, não muito maior, mas maior do que as mulheres. Esse é um fato, realmente, nos exames de matemática feitos nas escolas, exames por entidades internacionais muito confiáveis, os homens têm um desempenho melhor que as mulheres em matemática. Mas será então que o cérebro feminino não é bom para matemática e o masculino é? Um grupo de cientistas ficou intrigado com isso aí e quis investigar, quis mais a fundo. Sabe o que acabaram descobrindo? Que nos países mais desenvolvidos, onde
a igualdade é mais desenvolvida, essa relação de igualdade entre homens e mulheres é mais desenvolvida, na Finlândia, na Suécia, na Dinamarca, os resultados entre os alunos homens e os alunos mulheres são muito parecidos, não há diferença. Há até um país onde as mulheres têm um desempenho melhor que o dos homens. Ué, será que o cérebro, né, dessas mulheres, dessas regiões, é um cérebro diferente do cérebro do resto do mundo? Né? Ou será que, porque as mulheres são tratadas de forma igualitária, porque as meninas são incentivadas a estudar matemática, desenvolver sua habilidade para matemática, sem receio, sem medo de serem é, inferiores, será que por isso elas acabam desenvolvendo essa habilidade tão bem quanto os meninos? Então, a gente acaba de descobrir aí um fato, né? Primeiro, alguma coisa que é uma afirmação, mulheres não são boas em matemática, que você vai olhar, você encontra uma prova aparentemente verdadeira, elas não vão tão bem nos testes, mas só que você investiga mais a fundo, você descobre que o que está por trás é a maneira como as meninas são tratadas e como elas são incentivadas a aprender matemática. Então, aí cai por terra um modelito que você tem ali. A próxima vez que você for conversar e falar, por exemplo, com sua filha, com a sua neta, ou com a sua esposa, com alguém, sobre matemática, você vai falar de forma diferente. E com isso, o que é mais legal é que você vai estar abrindo para ela um leque de carreiras, de oportunidades de carreiras, de decisões, que é muito mais amplo do que se você fosse buscar aquelas que são habilidades naturais das mulheres, né? Porque a gente sabe, por exemplo, na área técnica e na área de exatas, na área de informática, por exemplo, é uma área onde há uma predominância de homens muito grande. Em informática, nos cursos de informática, há 10% só de alunas mulheres. O que é que afasta as mulheres dos cursos de informática? E o que é que afasta as mulheres também dos melhores salários? Porque as mulheres vão para áreas que são ligadas a cuidado, áreas que são ligadas à assistência, né, à ajuda, e essas áreas acabam sendo desvalorizadas e os salários das mulheres acaba sendo menor. Porque as áreas mais valorizadas são as áreas onde existe maioria masculina. E o que desfavorece mais ainda a mulher na hora até de negociar salário. Os homens negociam, as mulheres não. Isso é desde o primeiro emprego. As estatísticas mostram que o rapaz negocia o seu primeiro salário e a moça fica tão feliz de conseguir um emprego que ela sequer negocia seu salário. Então, países onde há políticas para ter mais mulheres no mundo do trabalho e ganhando, né, como os homens, com equiparação salarial, eles não fazem isso só por ser o mais justo, o mais certo. Eles fazem isso porque isso traz mais produtividade para o país, mais renda, mais gente pagando imposto, mais gente recolhendo aposentadoria. Então, é muito bom quando a gente descobre o viés inconsciente que existe numa nação e trabalha isso e consegue ter a colaboração de todos. Então, o primeiro ponto dos viés inconscientes de gênero relativos a mulheres é essa questão das habilidades naturais, que a gente já viu que não são tão naturais assim. Outro ponto é a questão das características pessoais. Espera-se que a mulher seja mais doce, mais maternal, mais acolhedora, mais sensível que os homens. Não é assim que as mulheres são naturalmente? Não sei dizer. Há um grande debate a esse respeito. Mas assim, eu só sei que espera-se que os líderes, que os chefes, sejam firmes, independentes, voltados para resultados, autônomos, independentes. E quem é que é assim, homem ou mulher? Quando uma mulher é assim, ela acaba sendo condenada pelo nosso sistema 1. E eu vou dizer para vocês, eu falo isso com vergonha, mas aconteceu muito comigo. Por muito tempo, quando eu ouvi uma mulher falando de uma forma mais firme, eu condenava internamente, nossa, aquilo me incomodava. Tá? E quando um homem falava de forma firme, eu apoiava.
demorou um tempão para descobrir que eu estava usando 2 pesos e 2 medidas. Injusto, né? É bem assim, ó. Puxa, olha aquele menino, ele realmente é um líder. Nossa, que garota mandona, manda em todo mundo. Ah, ele é persistente, ele vai em busca dos objetivos. Credo, como ela é pedona, né? Insistente ali, chata. Ele não tem tempo para perder com conversa mole. Nossa, ela foi tão egoísta. Não me deixou falar do que eu tinha para dizer, disse que não tinha tempo. Então, gente, está explicado. Por que é tão difícil para uma mulher crescer na profissão? Por que é difícil para ela ser chefe? Se ela agir como chefe, ela vai ser criticada. Se ela agir como os outros esperam que uma mulher haja, se ela for como acham que a mulher tem que ser, ela nunca vai ser vista como um líder. Ou seja, ou ela é gostada, porque ela age como mulher, ou ela é promovida, porque ela age como homem. Então, os vieses de gênero, eles acabam sendo também muito prejudiciais para os próprios homens. Né? Homem não chora, homem é forte, homem tem que ser competente, homem tem que ganhar mais, homem tem que sustentar a casa. Que carga, que peso. E nós mulheres, quando a gente se queixa, os homens não ajudam na cozinha, eu tenho que fazer tudo, meu Deus do céu. Aí o homem vai para a cozinha, ele cozinha, ele tenta fazer alguma coisa e a gente, mas ele deixa uma sujeira, gente. Eu não quero entrar na cozinha depois que ele cozinhou. Não adianta, também é homem, né? Então, ainda nos viés de gênero, né? Nós falamos gênero feminino, tem ainda uma diversidade grande de gêneros. Né? Para entender, sexo é masculino ou feminino, gênero é homem, mulher, homossexual, bissexual, transgênero, etc. Que modelos, né, a gente tem dentro da nossa cabeça que julgam as pessoas que têm um gênero diferente do seu? Imagine ao longo de milhares de anos que modelito de homem e mulher a gente tem na cabeça da gente e que a gente não quer que seja diferente desse modelo. Como a gente se choca quando a gente vê alguém se comportando, alguém de um sexo se comportando de uma forma diferente do que eu espero que aquele gênero. Então, um homem se comportando de uma forma diferente de um homem, uma mulher se comportando de uma forma diferente de mulher, um homossexual se comportando de uma maneira que fala, não bate, ele tem um jeito de homem e se comporta como mulher e vice-versa. Então, vamos estar bastante atentos para se naquele momento Deus está julgando é uma informação que eu tenho ou é um modelo que eu tenho interno. E os outros vieses? Em um país que foi colonizado pelos portugueses, onde os índios foram dizimados e que contou com a crueldade da escravidão africana para cultivar o açúcar durante séculos, né, que é a principal riqueza do país, nós tivemos séculos também, né, centenas de anos, para que o nosso sistema 1 ele fosse alimentado com imagens negativas a respeito de tudo que não fosse o colonizador branco. Apesar de eu amar a história, de eu estar estudando justamente esse tema agora, eu não posso imaginar o que seja sofrer na pele a força desse preconceito racial ainda no Brasil. Do que é o viés inconsciente que alimenta esse preconceito. Né? Eu posso contar de mim, em termos de viés, assim, eu posso dizer que não foram poucas as vezes em que eu ouvi gente criticando na minha frente nordestinos. Essas pessoas nem imaginavam que a minha família materna teria vindo do Rio Grande do Norte. Muito mais, pelo meu biotipo, imaginava que teria vindo do Rio Grande do Sul. Né? Então eles falavam à vontade e falavam mencionando coisas horríveis. O principal adjetivo era preguiçosos. Com muita calma. Haja sistema 2 nessa hora, tá? Eu explicava então que eu conhecia uma família muito trabalhadora, de origem nordestina, a minha. Gente, as pessoas não tinham onde enfiar a cara na minha frente. Então, eu espero ter sido clara assim, em demonstrar como a gente pode ser enganado pelo nosso cérebro. Aquele cérebro que a gente pensa que está pensando, não. E tomar decisões ruins, baseadas não na razão,
mas em vieses inconscientes e em emoções das quais a gente nem se dá conta. Mas eu prometi que eu iria ajudá-los a tomar decisões melhores. Então vamos lá. Guia de sobrevivência na selva para escolhas melhores. Primeiro, identificar quem está no comando. Sistema 1 ou Sistema 2. E sempre que possível, usar o Sistema 2. O Sistema 2, ele é como um músculo, né? Quanto mais a gente usa, mais forte ele fica. Então, a gente tem que buscar informações, se aprofundar, fazer perguntas, ouvir o outro de verdade. Vocês já viram a quantidade de vezes em que a pessoa fala, ela nem acabou de falar e a gente já está brigando com a pessoa, porque a gente está com medo do que ela está dizendo, do que ela vai dizer, do que a gente imagina que ela esteja dizendo. Muito comum. Então, identificar nesse momento, dar um tempo, respirar, ouvir, se aprofundar, usar mais o Sistema 2. E identificar, número 1, identificar quem está no comando. Número 2, identificar quais são os viés que a gente traz dentro de si sem perceber. De gênero, de raça, de religião. Será que eles são verdadeiros? Será que eu posso generalizar sem estar cometendo uma grande injustiça, uma grande burrice no final das contas? Número 1, quem está no comando. Número 2, quais são os vieses que a gente traz dentro de si. Número 3, fazer contato com gente de origem diferente, gente que pensa diferente e aprender. Sabe aquela pessoa no Facebook? Porque no Facebook é a bolha, né? Você fica dentro de um universo que pensa como você, que vê as coisas como você. Entra lá na página de alguém com quem você não concorde tanto. Veja o que a pessoa fala, veja como a pessoa está colocando. Conversa com gente, a pessoa é diferente, que coisa boa, aprende. A pessoa é de outro país, pode ser um refugiado até, né? Como é que era no seu país? E a gente só tem a aprender, só tem a ficar mais rico com isso. E uma vez que a gente saiba dividir essa informação com as pessoas que nos rodeiam, refletir sobre isso em grupo. O que eu gosto de tudo isso, ao exercitar isso, é descobrir que a intolerância mora dentro da gente. Mas ela pode se mudar, tá? Para bem longe, de preferência. Porque a intolerância não suporta luz, não suporta ser trazida para a luz, não suporta ser examinada, ser vista, ela vai acabar fugindo. Então, por último, né, especialmente nesses tempos que a gente está vivendo aí de muita intolerância, muito ódio, eu fico com um desejo para todos nós. Que as nossas decisões sejam feitas com sabedoria e movidas apenas pela emoção do amor. Como disse um filósofo, Baruch Spinoza, no século XVII, olha aí, 1600 e qualquer coisa, a mais alta atividade a que um ser humano pode se dedicar é a de compreender. Porque compreender é ser livre. Que sejamos todos livres.